Os alunos brasileiros vão levar 260 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. É o que diz um relatório feito pelo Banco Mundial e divulgado na semana passada. Para falar sobre o assunto, recebemos o Caio Calegari, coordenador de projetos do movimento Todos pela Educação. Caio, quais foram as principais conclusões desse relatório? Olá, Carol. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no Jornal da Câmara de São Paulo. Os principais resultados desse relatório, principalmente do Brasil, mostram o quanto a educação brasileira está numa condição que a gente tem que considerar como alarmante. É uma situação de penúria do nosso sistema educacional e que a gente ainda está muito distante dos países desenvolvidos. A gente está atrasado, o relatório deixa bastante claro isso, nós estamos atrasados e nós não estamos colocando para rodar na velocidade que deveria os motores do nosso desenvolvimento educacional. E, Caio, 260 anos é um tempo enorme, né? E se a gente for falar da matemática, a situação também não é das melhores, né? 75 anos, a gente vai demorar para atingir o nível dos países desenvolvidos. Quais os avanços, né? Ou, na verdade, por que os avanços no Brasil na educação são tão lentos? Na verdade, o que a gente observa no Brasil é que desde 2009 os resultados do PISA estão caindo, tanto em leitura, quanto em matemática, quanto em ciências. É uma situação bastante grave e a gente tem que fazer um trabalho de formular boas políticas, e o Brasil tem um esforço gigantesco feito nos últimos anos por atores de todo o sistema de conseguir formular, mas o grande problema está na parte da implementação e de conseguir avaliar o que está sendo bem implementado, o que não está sendo bem implementado, para conseguir, de fato, ter uma continuidade ou não das políticas públicas e, assim, alcançar o sucesso educacional. Você acredita que a gente precisa investir mais em educação, ou o investimento hoje é suficiente, mas o problema está exatamente no gerenciamento desses recursos? Na verdade, a gente tem uma situação que é dupla. A gente precisa investir mais e a gente precisa investir melhor, e a gente precisa também investir de uma forma que aumente a redistribuição das condições de ensino no nosso país. Na verdade, a gente tem um financiamento que é muito desigual. Então, se a gente pensa nesse tripé do financiamento, a parte de investimento superior, só um dado aqui para ilustrar: no Brasil, o investimento por aluno do ensino fundamental 2 até o ensino médio é 38% do que é o investimento médio nos países da OCDE, nos países desenvolvidos. Ou seja, a gente investe pouco, né? Mas esse investimento ampliado, ele tem que ser bem direcionado, ele tem que ser bem gerido. Tem que ser utilizado para valorizar os professores, para garantir formação dos professores de qualidade, tanto inicial quanto continuada, questão de infraestrutura das escolas. As escolas, elas têm que ser ambientes que acolhem os jovens com segurança, onde os trabalhos pedagógicos podem ser construídos, e também a questão do tempo na escola. A gente precisa avançar no sentido de uma educação em tempo integral, 7 horas ou mais é a ideia, proposta pelo Plano Nacional de Educação, e, além disso, garantir que esse tempo na escola seja de efetivo aprendizado. E isso passa também por garantir condições para que os professores possam desenvolver trabalhos de educação integral nas escolas. Caio, você falou dos professores, né? Nos países desenvolvidos como o Japão ou a Suécia, né? Eles buscam atrair os melhores profissionais para serem professores. É uma carreira de prestígio. Como valorizar esses professores aqui no Brasil? Você acredita que é exclusivamente a questão salarial, que a gente sabe que os professores não ganham também? Isso acaba mexendo muito com a educação. É uma questão salarial, isso sem dúvida, quando a gente pensa do ponto de vista dos nossos indicadores. Então, por exemplo, quando a gente observa o salário de um professor comparado com um profissional que tem a mesma escolaridade, o professor recebe só metade, em média, no Brasil. Que estímulo, né, que os nossos estudantes do ensino médio têm para entrar na carreira docente. Mas não é só uma questão salarial. Precisa também ter a construção dessa imagem da importância do professor, que é, sem dúvida, o profissional mais estratégico para o desenvolvimento do país. Se a gente precisa desse trabalho da sociedade, isso passa também por uma valorização do professor pelo aluno e pelos pais dos alunos, né? E isso construindo aí uma valorização que não é só da questão salarial, mas também da importância do profissional professor, da profissão do professor, para que o Brasil possa se desenvolver.
Você falou também que a escola tem que ser atraente para os alunos, né? Com a flexibilização dos currículos também, diminuição do número de disciplinas, você acha que isso é um caminho ou a gente deve conscientizar os jovens, né, sobre a importância da educação e os pais também, né, para tornar a escola mais atrativa? A flexibilização dos currículos é um dos passos que tem que ser dados segundo a perspectiva dos próprios jovens. Em pesquisas feitas com juventude, né, no Brasil, com as juventudes no Brasil, eles demonstram um interesse maior por um sistema que seja híbrido entre as matérias que são as matérias core, né, as matérias do currículo, e também algumas possibilidades de escolha que eles efetivamente tenham para construir a sua trilha formativa. Mas não é só isso. Esse é um dos passos. A gente tem outros passos fundamentais para serem dados e que a gente ainda não está construindo da maneira como a gente deveria. Quais? Questão, por exemplo, de infraestrutura das escolas. A gente ainda tem, por exemplo, 23% das escolas de ensino médio não tem quadra de esportes. A gente sabe o quanto que o esporte é fundamental como atrativo na escola, né? Isso para os jovens, tanto de todas as classes sociais, né? E a gente, então, tem o ponto de vista da infraestrutura, tem também muitas escolas no Brasil, principalmente na zona rural, que não tem o mínimo do mínimo, não tem, muitas vezes, água tratada, não tem energia elétrica, não tem esgotamento sanitário, não tem banheiro dentro do prédio. São questões fundamentais e que simbolizam a dignidade do espaço escolar. Sem isso, como que os jovens vão se considerar tratados dignamente e, portanto, conseguir evoluir na sua trajetória escolar? Esse é um ponto, infraestrutura. Tem também a questão da formação dos professores. A formação dos professores é fundamental para que a gente consiga transformar o trabalho pedagógico no ensino médio, uma vez que o trabalho pedagógico atual tem levado só uma taxa de 7% dos jovens chegando ao final do ensino médio com aprendizado considerado adequado em matemática. Só 7%. Então, a gente precisa transformar isso. Formar os professores, tanto inicialmente, do ponto de vista das graduações, né, em licenciaturas e em pedagogia, mas também de forma continuada, a formação em exercício, garantindo que eles tenham o preparo em termos de didática para conseguir fazer o trabalho em sala de aula. Esse foco na didática, o Brasil ainda precisa construir na sua formação de professores. E, Caio, o relatório também aponta uma crise de aprendizagem em todo o mundo, né? No que ela consiste? Essa crise de aprendizagem é a ideia de que a gente tem conseguido colocar os jovens na escola. Não é um problema necessariamente do sistema escolar, mas é um problema do sistema de aprendizagem. Nossos jovens, nossas crianças estão na escola, apesar de no Brasil a gente ainda ter 2,5 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola. Mas no mundo a perspectiva é que a gente tenha avançado nessa questão do atendimento escolar. O problema está, então, na questão da aprendizagem. Então, não é só o jovem, a criança estar na escola, mas aprendendo efetivamente. E o grande desafio é, portanto, como que a gente faz um uso melhor, um uso mais adequado, que converse mais com a realidade dos estudantes quando ele estiver na escola. Você acredita, então, que melhoramos ao incluir mais crianças na escola, mas a gente ainda não está sabendo como ensiná-las? Nós temos diferentes casos, né? Não é um problema sistêmico, mas que a gente vê casos muito positivos. No Brasil, inclusive, são múltiplos casos positivos. Então, nós sabemos como ensinar, os professores sabem como ensinar, mas existe uma dificuldade de como fazer isso de forma sistêmica, principalmente quando a gente não tem as condições todas garantidas, condições em termos de ensino, né? Então, como que você vai ensinar se você não tem infraestrutura adequada? Como que você vai ensinar se você não sabe, por exemplo, fazer o uso das avaliações que você fez com seus estudantes? Tudo isso são habilidades e são condições sistêmicas que têm que estar oferecidas para a gente conseguir romper essa crise de aprendizagem que leva a um também subdesenvolvimento nacional do Brasil e de outros países que também estão passando por isso. E, Caio, o texto ele também mostra casos de sucesso na educação, né, em países como a Coreia do Sul e, mais recentemente, Peru e Vietnã. O que a gente pode aprender com essas experiências? Essas experiências, essas 3 experiências que você citou, Carol, elas compartilham uma mesma mensagem. A educação, ela precisa ser colocada como centro do projeto de país, de desenvolvimento nacional, e isso passa também por você construir um plano estratégico para conseguir avançar. Então, sem a centralidade política da educação, não tem como você avançar
na medida que a gente precisa. E da forma como a Coreia do Sul, por exemplo, fez. E sem um plano estratégico, você não sabe quais ações tirar do papel, com qual encadeamento. Tudo isso é absolutamente necessário para que a gente avance. E a gente tem alguns casos no Brasil, o caso do Ceará, por exemplo, vários municípios do Ceará, não é o Ceará só a rede estadual, várias redes municipais, quase todas as redes municipais do Ceará se uniram colocando a educação como centro do projeto político daquele estado e também com um plano estratégico do que deveria ser feito passo a passo para conseguir avançar, principalmente aí na questão da alfabetização, que está na origem dos nossos problemas, em termos de aprendizagem no 9º ano do ensino fundamental, no ensino médio também. A origem dos nossos problemas está na alfabetização. Quando a gente olha, por exemplo, os resultados de alfabetização no Brasil, que são muito desiguais, mas, na média, 55% das nossas crianças chegam ao final do 3º ano do ensino fundamental, quando já deveriam estar alfabetizadas, sem estarem com a alfabetização adequada em leitura. Caio, você acredita então que falta uma coordenação nacional? Porque a gente tem o caso do Ceará, mas em outros estados, outros municípios, a educação é bem precária. É uma questão de uma coalizão mesmo, né? Uma colaboração de várias áreas, não é a educação sozinha. É a educação junto com a economia, com a saúde, com a segurança pública, com cultura, com esportes. Uma coalizão nacional que dê conta, então, de estruturar as ações que precisam ser feitas para a gente conseguir avançar na velocidade que é necessária. Porque, senão, a gente continua nesse sistema em que a gente tem ainda um caminho de 260 anos para chegar na qualidade que as nações desenvolvidas têm de educação hoje. A gente só vai chegar com 260 anos. Isso é um atraso que o Brasil não pode aceitar. Isso precisa inquietar toda a população, trabalhando então em conjunto, em colaboração para conseguir políticas educacionais exitosas de qualidade. Caio, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara e pela entrevista. Muito obrigado, Carol.